Olá! Meu nome é Martes Leila e eu estou aqui hoje com um vídeo quente, quentíssimo. Trazendo para vocês a vida de mais um santo e de mais um santo mártir. Até pus uma blusa vermelha para homenageá-lo. Hoje é dia de mais um santo mártir. Ele é chamado de guerreiro. No Rio de Janeiro, todos param nesse dia e é até feriado. É, ele é da Capadócia. Hoje é dia de Salve Jorge. São Jorge nasceu em 275 na antiga região chamada Capadócia. Hoje, essa região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas. Tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte da Nicomédia e nesse tempo ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então ele deu um último passo na fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com essa decisão que julgava absurda. Ele ainda disse, diante de todos os romanos, que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficariam muito surpresos quando ouviram as palavras com essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade e, por ser esta a verdade, a defenderia a todo custo. Mas o que é verdade? Perguntou o cônsul e Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntara se, depois da tortura, abandonaria a fé. Jorge, porém, reafirmava sua fé. Cada vez com mais coragem, muitos romanos, ao presenciarem esses fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador.
Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril de 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias, isto porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Diópolis, onde ele crescera. Lá, seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o império. Por volta do século V, já se contavam 5 igrejas dedicadas a São Jorge na capital do império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no vizinho país do Egito, foram construídas 4 igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com sua legião romana numa região próxima a Salone, Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hálito era terrível e tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei, com 14 anos, Sabra. A menina foi em direção ao seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a isso tudo. Montou no seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra. Se trouxesse sua filha de volta, o rei e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu sua palavra. Jorge então partiu à luta com o tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua poderosa espada, que lhe era chamada de Ascalon. Depois, São Jorge cravou a sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e levou a arrasto até a cidade, levando consigo a princesa. Lá, São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do que fez com todas as pessoas da cidade que tornassem cristãos. O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã. A armadura de São Jorge simboliza a armadura do cristão. E São Paulo descreve na carta aos Efésios: a couraça representa a justiça, o capacete representa a certeza da salvação, o cinturão a verdade, o calçado a prontidão para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Assim, o santo é lindamente representado como um guerreiro, um oficial do reino vestido para a batalha espiritual contra o mal. A espada de São Jorge
com a qual ele fere mortalmente o dragão, representam a palavra de Deus. Conforme o escrito de São Paulo, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada com 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. É com o poder da palavra de Deus que São Jorge vence o mal. A capa vermelha de São Jorge representa seu martírio. Ele foi decapitado, teve a cabeça cortada por não ter renegado a sua fé em Jesus Cristo. O cavalo branco de São Jorge simboliza a pureza e a santidade, armas indispensáveis na luta contra o mal. Além disso, a cor branca usada na Páscoa nos lembra a vitória sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A grande luta de São Jorge foi contra o Império Romano, que queria acabar com os cristãos. Por isso ele foi elevado aos altares das igrejas. O dragão da imagem de São Jorge representa o demônio, o mal que quer nos destruir e toda a perseguição do império contra os cristãos. Uma outra versão conta que esse temido dragão apavorava uma cidade de nome Salone e os moradores ofereciam suas vítimas. A igreja, pintada ao fundo da imagem de São Jorge, simboliza a própria Igreja de Cristo, formada pelos cristãos. Há um caminho difícil para se chegar até ela. Este caminho simboliza as dificuldades de São Jorge e de todos nós para chegarmos a Deus. Sobre o caminho tem a figura de uma jovem. É a princesa que foi salva por São Jorge. A imagem de São Jorge conta sua história de vitória contra o mal. A história de uma vida contada através de uma imagem forte e rica em significados. Que São Jorge interceda por nós em todas as lutas da vida e especialmente nas batalhas contra o mal. E nesse momento rezaremos a tão conhecida oração de São Jorge. E são inúmeras, mas a que a gente vê mais escrita, que é mais repassada, né, por nós, é essa que vou rezar agora. Eu rezo essa oração desde mais ou menos meus 10 anos de idade e hoje, no dia dele, eu tenho a alegria de rezá-la com vocês e de pedir que São Jorge rogue por todos nós e seja exemplo de força, de fé em nossas lutas e batalhas, em todos os nossos êxitos e fracassos, mas que a gente sempre mantenha a fé em Jesus Cristo, em Jesus ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. São Jorge, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a vida de São Jorge? Eu gostei de vir aqui dividir com vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês rezem a oração no dia dele, que façam pelo menos uma breve oração. E esse vídeo mesmo saindo agora de tarde, que ele sirva para te lembrar que hoje foi dia de um santo muito guerreiro. Se você gostou desse conteúdo, curta, não esqueça de deixar seu like. Se está gostando do conteúdo do canal, faça a sua inscrição e venha aqui conhecer um pouco da vida dos santos, conhecer orações, que devagar a gente vai colocando muita coisa boa por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se gostar do conteúdo, repito, compartilhe, me mande para outras pessoas. E na próxima eu volto com mais curiosidades, ou uma oração, ou com a vida de mais um santo. Muito obrigada pela companhia. Até! Hoje é dia de um santo muito guerreiro. Hoje é dia de São Jorge.